E a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello enviou ao Supremo Tribunal Federal neste sábado um novo relatório médico, reforçando que ele tem comorbidades graves e, portanto, seu estado impõe a urgente concessão de prisão domiciliar. Segundo o relatório, apesar de atualmente bem controlada a doença de Parkinson do paciente, ela é progressiva e pode se agravar sem o uso adequado da medicação prescrita e do CPAP, um aparelho que mantém as vias aéreas abertas durante o sono. Também exige controle clínico periódico. A defesa afirma ainda que Collor está acometido e em tratamento de comorbidades graves de doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Tal fato, aliado à idade avançada de 75 anos, impõe a concessão de prisão domiciliar. Essa a defesa dos advogados de Fernando Collor de Mello, os argumentos listados para tentar a concessão desse benefício. Doutora Priscila Silveira é criminalista, especialista inclusive nesse tipo de petição. Queria a sua análise em relação à medida que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, as justificativas da defesa para pedir, solicitar a concessão de prisão domiciliar em função desses problemas alegados. Sim, ele passou por audiência de custódia e foi indagado a ele se ele tinha alguma comorbidade, ele disse que não, né? E aí a defesa agora junta esse pedido levando em consideração a idade, que ele tem acima de 75 anos, essa doença, e a gente precisa explicar que sim, o nosso Código de Processo Penal, Caniato, ele permite prisão domiciliar quando a pessoa está extremamente debilitada por motivo de saúde. E o que seria esse extremamente debilitado por motivo de saúde? É tão grave a doença que o Estado, ou seja, a unidade prisional não pode arcar, né, com a saúde, já que existiria ali a possibilidade do Estado dar essa saúde ao preso na unidade lá prisional. Então, é possível ele pedir, sim, com relação, se ele comprovar, e é verdade que ele precisa comprovar essa extrema debilidade por motivo de saúde, e aqui você disse que ele, né, trouxe lá um laudo atestando a questão de mental, né, doença mental, enfim, uma patologia, entendendo que não possa ser tratado, ele poderia sim fazer jus à prisão domiciliar, porque estaria nessa modalidade. Agora, com relação à idade, não, porque o nosso Código de Processo Penal, ele sinaliza uma idade acima de 80 anos, e aí aqui estaria, grosso modo, vedada a possibilidade dele ficar em prisão domiciliar. E o que é essa prisão domiciliar? Ele fica preso dentro do seu domicílio, só podendo sair de lá mediante autorização judicial. Agora, doutora, queria só entender, uma vez formalizado esse pedido, a deliberação é feita também de forma colegiada ou não? Quais são as condicionantes? Como é um pedido que versa com liberdade, no primeiro momento o relator manifesta com relação a essa possibilidade, porque não diz respeito à pena em si o cumprimento dela. Então, como diz respeito ao cumprimento dela, nesse primeiro momento, como tem urgência também, dado que ele não pode ficar dentro daquele cenário, como alegado pela defesa, o relator manifesta concedendo ou não essa prisão domiciliar. Geralmente, via de regra, qual costuma ser o posicionamento das cortes em relação a esse tipo de pedido? Quando há uma evidência na doença, né, e aqui eu vou trazer os julgados para a gente colocar o que seria essa doença grave. A pessoa não consegue andar dentro da unidade prisional, tem uma paraplegia, está com câncer avançado, ou às vezes ela não consegue, até mesmo com doença mental, ela não consegue ficar sozinha dentro da cela. Então os tribunais, eles são, né, mais garantistas, pegando esse direito mais humanitário, que é a grande razão da prisão domiciliar, e concedendo sim a possibilidade dessa prisão, mas é bom a gente deixar claro que precisa de fato comprovar essa extrema debilidade. E há a concessão, sim, desse pedido de prisão domiciliar, muitas das vezes, Caniato. Mas, doutora, você trouxe um ponto que é importante. Você mencionou a audiência de custódia e o juiz fez esse questionamento. Perguntou diretamente ao ex-presidente Fernando Collor se ele tinha algum tipo de doença, alguma comorbidade. E ele disse que não. Ele respondeu de forma contrária, dizendo que não tinha nenhum tipo de doença.
Horas depois, ou pelo menos um dia depois, a defesa apresenta uma solicitação e documentos que vão na contramão do que disse Fernando Collor. Essa é uma informação que pode prejudicá-lo? Ou essa afirmação que ele fez perante o juiz? Se ele tem bipolaridade, justifica o fato dele não ter dito, não é, conforme se esperava. Então, o laudo médico foi assinado pelo médico Rogério Tuma, não é, e lá esse laudo certifica que ele tem, né, ou teria essa bipolaridade. Então, há um indicativo de que mesmo talvez ele não tivesse apto para falar das suas comorbidades. Então, se ele não fala, se ele não consegue ali naquele momento falar, o advogado vai e justifica, olha, ele estava, né, doente, ele não sabe o que ele estava fazendo naquele momento, está aqui, ele realmente, de fato, é acometido por determinada psicopatia. Então, num primeiro momento, eu, né, pelo menos, não observo um problema com relação a ele ter dito que não tinha nenhuma doença, Caniato, porque se comprova essa doença cientificamente, através do laudo, pelo médico, o que ele falou ali parece que vai ao encontro, de fato, do que ele é acometido. Tá certo, bons apontamentos, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações.